desobedecermos e trilharmos pelo caminho largo para sermos condenados, porque a vontade de Deus é que todos nós venhamos se salvar. Foi por isso que Ele enviou a Jesus Cristo. Mas a igreja já não tem mais temor, porque esta cegueira espiritual fez com que eles não acreditam mais em nada, não acreditam mais na condenação, não acreditam até mesmo na salvação, e estão acometidos com esta cegueira espiritual. Era a situação que estavam esses discípulos, Jesus andando do lado deles, Jesus andando do lado, falando com eles, embora as mulheres já tinham testificado que Jesus não estava mais no sepulcro, mas eles estavam totalmente cegos. Mas louvado seja o nome do Senhor, mas em um determinado momento os olhos deles se abriram, quando Jesus fez que ia continuar de caminho, e eles disseram: Senhor, fica conosco, porque já está tarde. A palavra de Deus nos diz então, quando Jesus ali começou a orar e agradecer pelo alimento que foi posto à mesa, eles viram que era o Senhor. Oh, aleluia! Adore o nome do Senhor nesta noite. Naquele momento os olhos deles foram abertos e eles conseguiram enxergar que era o Senhor. E hoje é noite que Deus quer estender as mãos sobre nós e tirar a cegueira espiritual que muitas vezes tem nos impedido de acreditar nas promessas e nos milagres do Senhor. Aleluia! A segunda cegueira que eu gostaria de falar com vocês, cegueira que não nos deixa enxergar o trabalhar de Deus. Ele nos faz ver somente coisas ruins, e com isso nos tornamos incrédulos, murmuradores e ingratos. É outro tipo de cegueira que Satanás tem usado contra a igreja do Senhor. É uma cegueira que a gente só enxerga coisas ruins, já não conseguimos mais enxergar coisas boas. Eu gostaria de ler aqui em 2 Reis, capítulo 6, eu lerei do versículo 15 ao 17. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e com carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Oh, aleluia! Adore e glorifique o nome do Senhor. A palavra de Deus nos conta que a história, eu vou contar resumida, que o rei da Síria ali preparava as suas armadilhas, suas ciladas para ir contra Israel. Mas enquanto ele estava ali na sua cama, bolando um plano para derrotar Israel, o Espírito Santo de Deus ia e revelava para o profeta Eliseu todas as ciladas ali do rei da Síria. Então Eliseu corria e contava ali para o rei de Israel todas as ciladas do rei da Síria contra Israel. E ali não tinha como o exército da Síria pegar Israel de surpresa, porque tudo quanto eles programavam, Deus revelava para Eliseu, e Eliseu ia e testificava para o rei de Israel. Então eles se preparavam para enfrentar o inimigo, e desta forma o rei da Síria, o exército da Síria não conseguia destruir Israel. Então o rei pensou: não é
profeta Eliseu, tudo que você programa lá na sua câmara, tudo que você bota, os seus planos ali no seu quarto, Deus revela para Eliseu. Então o rei da Síria pensou: este problema está fácil então para resolver. Vamos cercar ali a casa de Eliseu e vamos pegá-lo. Desta forma não tem como Deus revelar mais nada para ele. E assim então fizeram. Foi um exército ali e cercou a casa do profeta Eliseu. De manhãzinha, Geazi, um moço se levanta. Não sabia de nada. Não sabia de nada. Quando Geazi levantou, que abriu a porta, que ele olhou, a casa do profeta Eliseu estava totalmente cercada. Não tinha mais como fugir. Automaticamente os olhos de Geazi estavam funcionando muito bem. Ele chegou ao longe aquele exército. Os seus olhos carnais estavam vendo perfeitamente. Ele viu ali aquele exército. Então ele se apavorou, voltou e correu para Eliseu. Foi aonde nós lemos que ele disse. E o moço do nome de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército cercava a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Então aquele moço disse: agora, o que nós faremos? Mas Eliseu tinha uma visão diferente. Eu tenho certeza que Eliseu estava vendo também o exército do rei da Síria. Mas além de ele enxergar fisicamente, ele enxergava muito mais além do que somente com os olhos. E eu quero te dizer nesta noite, hoje é noite, que Deus quer curar as nossas visões. Deus quer tirar dos nossos olhos toda a cegueira espiritual. Vá clamando aí pelo sangue de Jesus e diga: Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, eu preciso ser curado. Então Eliseu orou e disse: Senhor, abra os olhos do meu moço para que ele veja. Geazi não estava vendo? Sim, Geazi estava vendo. Mas Eliseu estava vendo algo muito mais excelente. Algo que o tranquilizava. Algo que fazia ele descansar em Deus. Além do exército da Síria, Eliseu estava vendo o exército celestial naquela hora, que estava ele cercando cavalos de fogo, cavalheiros enviados direto dos céus para proteger Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe Satanás cegar os teus olhos espirituais. Clama a Deus nesta noite para que o Senhor nos dê visões dos céus, que nós possamos enxergar com os olhos espirituais, enxergar muito mais além do que os nossos olhos carnais possam ver. Eu te pergunto nesta hora: o que você está vendo, minha irmã? O que você está vendo, pastores? O que você está vendo, meu irmão? Uma situação difícil de ser resolvida, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, Deus está enviando o exército do céu. Oh, aleluia! Não havia solução naquela hora para Eliseu escapar ali do exército da Síria. Estava totalmente cercado pelo exército. Mas então Eliseu orou ao Senhor, e naquele momento os olhos espirituais de Geazi também se abriu, e ele começou a ver o carro de fogo, o exército de Deus ali cercando. Qual foi a maneira que Deus usou para dar o livramento para Eliseu? Então Eliseu orou ao Senhor e disse: Senhor, envie uma sequência
dê pão, dê água para eles, deixe eles descansar e mande-os de volta ali. Porque tem coisa, meus irmãos, que não precisa a gente fazer com nossas próprias mãos. O Deus de Eliseu já havia agido, o Deus de Eliseu já havia resolvido aquela situação. Eu tenho certeza que eles voltaram para a Síria e desistiram de continuar investindo contra Israel, porque eles chegaram à conclusão que há um Deus vivo em Israel. Louvado seja o nome do Senhor, que o Deus de Israel pelejava por eles a todo instante. Aleluia! Então acredita, meu irmão, acredita que você tem um Deus que te guarda, você tem um Deus que peleja por você. Abra os nossos olhos espirituais, para de enxergar somente coisas ruins ao seu redor. Quando nós começamos a enxergar somente coisas ruins, nós começamos a murmurar, a reclamar. Você enxerga coisas ruins no seu trabalho, você começa a reclamar, você reclama do seu trabalho, começa a enxergar o seu trabalho como um ambiente onde Deus te colocou para prover o pão de cada dia para você e para a sua família. Você reclama de tudo porque os seus olhos espirituais, eles estão cegos, está com os olhos de Geazi, e só consegue enxergar coisas ruins. Mas eu quero orar como Eliseu orou: Senhor, abra os nossos olhos para que possamos ver o teu agir, para que possamos ver o seu exército trabalhando por nós, ao nosso favor. Oh, aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A terceira cegueira espiritual. Esta é forte, irmãos. Esta é forte. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus coloque em nossos corações o devido temor que devemos ter. Eu gostaria de ler aqui em Apocalipse, capítulo 3, do versículo 17. Versículo 17